todos que nos acompanham pela Rádio Universitária FM e a Rádio Paulo Freire AM e também pelo canal do YouTube da TV O Recife. O Opinião Pernambuco está começando, eu sou Josimar Paraíba e hoje a gente vai falar de futebol. Hoje o assunto é futebol, mais especificamente a gestão dos clubes de futebol brasileiro. A indústria das paixões e dos milhões, visão estratégica, a importância de saber esperar pelo resultado a longo prazo, os impactos da decisão financeira sem responsabilidade, sem estudo, sem pesquisa, os bons e maus exemplos de gestão no futebol brasileiro. Quem participa dessa conversa com a gente é o jornalista esportivo Marcelo Cavalcante e também João Marcelo Barros, coordenador-geral da Base do Esporte Clube do Recife, mestre em gestão da indústria do futebol pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Senhores, sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Josimar, prazer. João, vamos começar contigo. Primeiro que soa aí essa curiosidade toda primeiro da sua necessidade, por que é que surgiu a necessidade em você? Eu acho que você já tem empatia pelo futebol, já devia estar mergulhado nesse universo, mas por que você sentiu a necessidade de se qualificar? Por que você percebeu que a gestão do futebol precisa ser qualificada, que é mais ou menos o que a gente está abordando, essa importância de se qualificar? Explica para a gente. Josimar, eu acho que tudo começa com o sonho frustrado de quem não virou jogador, né? Eu acho que esse é o ponto de partida. Futebol sempre foi uma grande paixão como hobby, tá? Eu não venho da indústria do futebol, mas foi algo que sempre me chamou a atenção, sempre acompanhei como torcedor. E eu tinha um sonho antigo de estudar fora e não queria voltar a estudar algo que fosse aquele do dia a dia que eu já leio, que já está dentro da minha rotina. Eu queria algo que não parecesse estudo para mim, na verdade, e tem esse MBA da Universidade de Liverpool, que é um dos grandes berços aí, né, do futebol mundial. E na pandemia, minha empresa trabalhando de casa, todo mundo em casa, eu disse, pô, tá aqui em Recife, eu tá em Liverpool, vai ser a mesma coisa. E eu apliquei para o curso, depois de alguns anos namorando, e vai, não vai, apliquei, faltando poucos dias aí para o fechamento da janela lá, do application, e fui aprovado. E uma das coisas, assim, um negócio que foi interessante, você tem que fazer uma carta nesse processo de application lá, e a carta, o meu tema foi a cultura da gestão do futebol brasileiro, onde se tem um conceito nas associações, principalmente nas associações civis, né, que é a grande maioria dos clubes hoje aqui no Brasil, de que o seu histórico como gestor de qualquer negócio que seja, ou êxito aparente, lhe chancela e lhe credencia para trabalhar no futebol, né? Ajudar o seu clube da cidade, o seu clube do coração. Quando isso é uma inverdade absurda, né? Afinal, a indústria do futebol, o mercado de futebol, ele é totalmente diferente de qualquer outro mercado daquele convencional. Então, não é porque você é um contador de formação e bem-sucedido que seja na sua área que isso lhe capacita a ser até contador num clube de futebol, né? É um mercado que é totalmente diferente. É um mercado em que você não precisa levar em consideração aí a necessidade por lucro, por exemplo, que você vê hoje no mercado padrão, né? No mercado corporativo. Então, tem uma série de peculiaridades que eu acho que quem quer trabalhar no futebol precisa mergulhar de fato, né? Então, dentro dessa cultura, eu apliquei. Para mim, como eu falei, seria estudar sem o sentimento de voltar a estudar, e eu fiquei 1 ano e meio na Inglaterra, onde eu fiz esse MBA, e foi uma experiência aí formidável, e hoje eu tento aplicar um pouco desse conhecimento aí na gestão lá nas categorias de base do esporte. Você é daqui do Recife? Sou daqui do Recife. Já era torcedor do esporte ou não? Sim, então, eu acho que no final das contas, lá atrás, eu acho que o grande propósito era conseguir aplicar isso aí no clube. No final das contas, eu acho que talvez fosse isso. O cara foi lá, passeou e voltou para dentro de casa. Voltou para dentro de casa. Torcedor, né? É paixão. Marcelo Cavalcante, jornalista esportivo, não vou parar para puxar aqui há quanto tempo tu tá nessa pisada, porque eu vou te chamar de velho e vou assinar também o mesmo atestado, né? Agora, você colocou na saia curta, né? Se eu perguntasse qual é o time dele, se ele dissesse que era outro, ele ia ficar meio titubeava aí, né? Ele ia dizer qualquer coisa, menos o que ele era realmente. Tudo bem, Mário? Meu velho, me diz aí, assim, na tua visão, nesses anos todos de acompanhando futebol, assim,
a importância de uma gestão equilibrada. Como é que tu vê isso, assim, de tantos exemplos que a gente já tem? Você pode partir por onde quiser, pelos clubes locais, ou se não quiser citar exemplos, porque a gente vai ter oportunidade de, nessa conversa, detalhar esse novo modelo de gestão de futebol que vem através das SAFs, das Sociedades Anônimas do Futebol, ou mesmo as empresas que assumem o futebol como sendo elas próprias, elas mesmas. Que o clube passa a ter o nome da empresa e isso pode dar resultado ou não. Novos modelos de gestão. Mas olhando ainda para os modelos tradicionais, aqueles que inspiraram o João a utilizar no universo de pesquisa dele, que intrigavam ele, aquela talvez a pouca qualificação ou essa chancela imediata de qualquer pessoa a ser um gestor de futebol. Como é que tu vê, como é que tu imagina particularmente a importância de um bom gestor no futebol? A gente já sabe disso na administração em geral, numa empresa ou no que quer que seja, mas especificamente no futebol. Bom, tá mais uma vez está participando do programa, um prazer estar passando com você também, Josimar. A gente nunca teve essa oportunidade, a primeira vez. Eu achei curioso a apresentação que vocês fez aí em relação ao tema, porque a gente está em Pernambuco, no Recife, precisamente, e infelizmente nós não vivemos essa realidade que vocês citaram aí. Você fez uma apresentação geral do que é o futebol. Nós temos um futebol pernambucano, um momento muito ruim, né? Dentro de campo, que é um reflexo do que acontece fora dele, né? Na gestão. Todos os 3 clubes, vou colocar o Sport num patamar a mais do que os outros 2, mas como os outros 2 grandes estão ruins, a tendência é que o Sport não saia muito disso, porque a referência que ele tem aqui no estado é pífia. Então, assim, quando a gente tem tem um elemento que fica acima disso aí, e que faz com que os clubes ainda resistam, como o Santa Cruz, que vive uma situação que não tem nem divisão e mesmo assim tenta se reerguer entrando no mundo da SAF, que é a paixão que existe aqui no futebol. Que isso aí é o que talvez seja o maior, dando um parênteses aí, seja o maior dinheiro que o futebol possa dar para os clubes. Exatamente. Que é o sentimento e o amor que o torcedor tem. E nós temos aqui no Recife 3 clubes que têm o orgulho de torcerem para eles, não querem saber de outro. E aí vem a figura do gestor de saber lidar com esse sentimento que nós não sabemos ainda. Nós não temos essa expertise, infelizmente. O gestor, nesse momento, foi tão esperto para captar isso e trazer essa força toda para dentro do clube, mover com isso, mas ele não é tão gestor na hora de administrar recursos. De administrar recursos, e porque também falta, no meu ponto de vista, vamos dizer assim, uma linha de trabalho definida, bem definida, para que entre Josimar Paraíba como presidente, saia entre outros e ele continue mantendo aquela linha de trabalho. Aqui não é assim. Aqui um sai, outro, aí vai, tira lá. Não, aquilo era aquela gestão, agora não, agora é outra. E aí o clube fica perdido, né? Vai para lá, vem para cá. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser monopólio de um grupo, mas tem que ser um monopólio de uma filosofia, de um trabalho. Usando o exemplo do Náutico, o Náutico é muito claro isso. Os últimos presidentes do clube, eles saíram do clube e não pisam nem lá. E não pisam nem lá não é porque, estou trabalhando, estou fazendo coisa. É porque saíram de lá chamuscados de alguma forma. Sabe? Porque a gestão não foi boa. Você colocou outro ponto aí interessante, a questão de ser um trabalho de longo prazo, sem ter o resultado. É utopia. É utopia, assim. Até a própria imprensa cobra. Tá ganhando, tira o treinador, tira não sei quem. Estamos falando da exclusão do presidente. Se vai haver um processo eleitoral no clube, vai tirar o presidente agora para quê? Ele tem que comandar o processo eleitoral, que tenha uma linha de trabalho definida para que as coisas progridam. Mas aqui não é assim. Do futebol brasileiro, de uma forma geral, é evidente que a vinda da SAF, a busca por esse momento aí, é uma nova etapa que o futebol brasileiro está vendo, vai ser um balão de oxigênio para muitos clubes. E eu espero que nós aqui de Pernambuco consiga entrar de forma pacífica, pelo menos. Até agora só estou vendo discussão e nada de ideias. Porque a SAF é, sem dúvida alguma, um oxigênio. Mas ela não é ainda a solução fundamental para isso, porque vai depender de quem está gerindo isso. E aí a gente tem que esperar. João, foi bom esse tempero de vocês dois aqui, porque o Marcelo ele traz muito grandiosamente, ele traz o sentimento do torcedor. Ele traz essa visão bem local do futebol. E isso é muito bom para requentar nossa conversa, para esquentar nossa conversa. E aí você talvez entre num ponto, num momento que eu quero também colocar nessa discussão, é dar um passo atrás e olhar mais de visão panorâmica. Aí eu te pergunto, numa visão mais panorâmica, não dá para avaliar
o resultado de uma gestão exclusivamente pelo resultado do time, o desempenho do clube dentro de campo, de um clube de futebol dentro de campo. Então, o que é ser gestor? Qual é o sucesso? O que é ter sucesso como gestor de futebol? Eu acho que o grande ponto, e aqui convergindo com o que o Marcelo trouxe, Josimar, eu acho que está na sustentabilidade do negócio, né? Eu acho que gestão passa por sustentabilidade, passa por equilíbrio, mas no futebol isso está atrelado inevitavelmente ao êxito desportivo, né? E aí que está. Porque você tem talvez aí 2 pontos que são opostos e forças que estão indo em sentidos opostos, cada um puxando para o seu lado, né? O êxito desportivo, existem estudos acadêmicos que associam resultado em campo a investimento financeiro, né? Associando a remuneração de atleta. E como que você consegue ter uma sustentabilidade financeira, pegando aí isso como um êxito na gestão, junto com esse cenário aí de necessidade de investimento para ter o êxito, lograr êxito desportivo, né? Então, esse é o grande desafio e essa é a grande peculiaridade do desporto como um todo, né? O futebol, paixão nacional e sem dúvida alguma, o esporte que mais movimenta recurso aí a nível mundial. Então, esse é o grande desafio do gestor, é conseguir equilibrar isso bem na balança, né? Conseguir gerir e gerar fontes de receita para que você tenha esse equilíbrio de uma forma saudável, né? E essa é a grande dificuldade. E, fora isso, a paixão, né? O sentimento que está envolvido no futebol aí de milhões de torcedores, no caso do Sport Clube do Recife, que exige, que cobra e que espera o êxito imediato. Por isso que se gera a pressão da mudança, do imediatismo, da necessidade de ganhar sempre. Então é realmente um mundo muito complexo, né? Um mundo, eu falo assim, se uma empresa tem que olhar ali para os seus acionistas como sendo o principal ponto de interesse, talvez o futebol ele tem, no caso do esporte aqui, mais de 3 milhões de acionistas, né? Com um sentimento passional fortíssimo. E como você equilibra isso tudo? Esse é o grande ponto. E aqui, puxando um pouco, Marcelo, porque você estava falando a questão da SAF, tá? Ainda sem entrar no debate de ser a salvação ou não do futebol, a gente está numa situação tão precária mesmo, vou colocar esse termo, que a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? A SAF é a luz no fim do túnel, mas que, assim, considerando a instabilidade jurídica do país, as incertezas, a indisponibilidade de capital, porque, veja, quando se fala SAF, fala de capital, né? Espera-se um investimento empresas do universo privado e que podem dar certo ou não, como qualquer outra empresa. Exatamente. E que pode ter uma política de governança ou não que atende os interesses do clube, pode ter uma estratégia que atende o interesse do clube, mas, assim, tá numa situação tão no fundo do poço que, assim, é o que eu tenho para me apegar, né? A saída que eu tenho agora, ou é isso ou é isso. Vamos falar na situação que o Santa Cruz chegou hoje. O que é que poderia ser colocado como alternativa, como a saída para o Santa Cruz há 5 anos atrás, se não fosse a lei da SAF que passou agora recentemente, né? Então, assim, infelizmente, isso é muito ruim, porque isso coloca o clube numa posição muito frágil, né? Numa posição de o que surgir já tá bom, né? Deprecia o valor do clube, deprecia todo o ativo. Então, eu acho que a SAF, quando você associa a um modelo de gestão responsável, como normalmente se pratica no mundo corporativo, pode ser sim uma das saídas para o mercado de futebol. Agora, por si só, a adoção do termo e a mudança da pessoa jurídica não vai resolver, né? Vocês já entraram muito nesse universo das SAFs aí e tal, e aí eu estava pensando em deixar essa parte um pouquinho mais para frente, para a gente ter 2 pontos de vista. Na verdade, 3, porque um é o modelo que existe agora. Atualmente, que os 3 clubes grandes daqui de Recife ainda estão atrelados a ele. Aí você tem um modelo de gestão onde uma empresa multinacional que já tem um nome, ela chega e entra nesse modelo do negócio, pelo menos teoricamente, se adaptando à cultura local, adaptando o modelo de gestão, adaptando toda uma estrutura
dela como empresa multinacional a uma realidade local do país. Eu estou me referindo agora ao Red Bull Bragantino. Sim. Vocês vão me corrigindo, que vocês são os especialistas da área, mas em tão pouco tempo já mostra resultado, já consegue construir uma equipe competitiva, um alto investimento em tecnologia, construindo um centro tecnológico, uma empresa austríaca que vem disputar o futebol brasileiro. Imagina o nível de adaptação que é nas normas internas de uma empresa dessa, porque a gente está falando da Red Bull Bragantino. A Red Bull é a empresa que está na frente. Vamos começar por aí, tentar avaliar o que é que vocês veem de mudança nesse caso. Aí vamos lá. A gente sabe que não tem tanta pressão da torcida porque eles escolheram muito bem. Era esse ponto que eu ia colocar. É um dos principais que faz com que um Bragantino tenha uma tranquilidade. O Cuiabá também tem essa linha, né? Seguindo. Tem também assim, a própria diretoria que abriu de alguma maneira para que os caras chegassem e tomassem conta. Exato. É de vocês, administrem. É assim mesmo. E a diferença da torcida facilitou tudo? Eu acho que sim. Agora, há casos e há casos. Né? Eu não acredito que, por exemplo, aqui, uma empresa que venha para administrar um esporte no Norte de Santa Cruz vai ter essa... é de vocês aí, não vai ter. Ninguém vai dar a chavezinha para empresa nenhuma. O Santa Cruz está passando por esse processo. Santa Cruz, pelo que me consta aí, o débito do Santa Cruz hoje é de 300 milhões quase, se não for mais. E como é que vai ser uma empresa para pegar o Santa Cruz na situação que está? E sanear, que eu acho que é o grande trunfo do... Quando eu falo isso, da coisa, pode ser que não dê certo ou não, eu falo mais a relação do resultado em campo. Porque o papel da SAF é praticamente isso, sanear e sair contra isso vai ser massa. Isso aí, a empresa que entrar vai sabendo da dívida, vai saldar tudo e vai investir em dinheiro para que as coisas comecem a fluir. Quando eu digo que SAF pode ser uma coisa que não dê certo, entre aspas, é no aspecto de resultado. Não significa que, por conta do dinheiro que vai entrar, vai se contratar certo e o time vai jogar bola e vai ganhar. Aí é coisa do futebol. Porque tivemos vários casos de clubes que passaram que na época não era em SAF que se falava, era SA, por exemplo. Vitória, por exemplo, era SA. Passou anos e anos na terceira divisão, segunda divisão. Entre os clubes que estão na primeira divisão, a gente tem 6 clubes. 6 clubes. Por exemplo, Fortaleza não é SA ainda. Estou errado ou não? Não é SA ainda. 6 clubes, mas eu vou tentar lembrar. Não é SA na nomenclatura. Nesse desculpa, SAF, né, no caso. Não é SAF na nomenclatura legal. Mas em prática, se tem um modelo uma de gestão. Né? E isso deve-se ver como são as coisas. Bahia, Curitiba, Vasco, Botafogo, faltam 2. Cuiabá e Bragantino. Pronto. Agora, veja como são as coisas. Você falou aí agora de uma empresa que entra e assume o negócio. Aí eu vou fazer um paralelo com o Fortaleza, que é a questão da mentalidade, que é uma coisa que eu ia tocar no assunto aqui também, que é a questão da mentalidade de quem faz futebol aqui. Você vê, eu acho que o Fortaleza fez como é o nome? Um divisor de águas. A gente esqueceu o Cruzeiro. Tem um Cruzeiro, que é de Ronaldo, é verdade. Na verdade, são 6 com o Cruzeiro. Eu estou colocando o Red Bull como sendo outra categoria, outra não categoria. Exatamente uma SAF, mas vamos lá. O caso do Fortaleza é uma coisa curiosa, que não é SAF, mas eles fizeram praticamente fazendo um paralelo com o Rogério Ceni sendo o tal administrador com mentalidade moderna para um futebol nordestino. Porque o que o Rogério Ceni fez quando foi contratado pela primeira vez no Fortaleza, o Fortaleza praticamente fez: olha, meu amigo, venha para cá, você vai assumir a equipe da gente, mas a gente quer a sua visão de gestão. Ele fez um trabalho de gestor ali no Fortaleza. Sim. E a coisa foi tão próspera que ele saiu, veio o Voivoda. E o time está aí. Ano passado pensei que ia cair, não caiu. Está agora prestes para ir para uma final de uma Sul-Americana, contratando bons jogadores, o time mantendo o seu ritmo. E olha que é um clube que, paralelo com o Cuiabá e o Bragantino, que não tem torcida a torcida do Fortaleza é uma torcida forte. 5 minutinhos para acabar esse bloco, já está voando o tempo da gente. Eu vou deixar na mão de vocês aí, assim, a gente fazer uma passagem rápida para ambientar essa conversa. Então, quais são as características, o que é que difere uma SAF da administração normal de um clube? Quais são as vantagens que já de antemão a gente já vê numa SAF, que não tem antes, que pode ter agora? O que é que a gente pode colocar mais? Como é que funcionaria a gestão de uma SAF? A diferença também da gestão normal? A princípio, o que é que vocês já enxergam de diferença? Passa lá, Marcelo, o que foi? Não, eu acho que o principal ponto, Josimar, vai estar na gestão, no modelo de gestão. Tá? O termo SAF, ele simplesmente é uma nomenclatura que viabiliza a roupagem
de operacionalizar o futebol como se empresa fosse. Tá? Tem a questão jurídica, tem a segregação dos débitos da associação civil que fica em um CNPJ e a empresa que assume tem uma outra realidade. Mas eu acho que o principal passa pela mentalidade, pelo modelo de gestão. Então, quando você tem uma SAF que normalmente está associada a um investidor, tá? Aí você tem o investidor com práticas formais e profissionais de gestão que você espera que tenha aquilo aplicado ali. Tá? Agora, só um ponto aqui que eu gosto também de trazer. Salvo exceções, aí você vê isso muito no futebol inglês, né? De bilionários que investem em seus clubes do coração e estão ali, de fato, visando o êxito desportivo. Você sempre vai ter um interesse por trás de quem está investindo, né? É o que eu ia te perguntar dos riscos. Que tipo de risco a SAF pode trazer para o clube? Exatamente. Qual o interesse da Red Bull ao investir num clube de futebol no Brasil? Para mim está muito claro que é promoção da marca. Né? Uma estratégia de marketing que eles identificaram como sendo a ideal para a promoção do seu negócio. E nesse modelo específico da Red Bull, eles não conseguiriam com um clube grande, né? Tirar o nome do clube e botar o nome da empresa na frente. É exatamente o que o Marcelo falou. Você fazer esse movimento... É um modelo, né? Esse modelo num clube de massa é inviável. Então, foi a estratégia que eles adotaram em Salzburg, em Leipzig, aqui. Aqui foi foi a segunda tentativa deles. O Bragantino foi a segunda tentativa. Agora, deixa eu te falar. Vou pontuar uma coisa aqui e depois vou fazer até a pergunta para você, até para a gente reforçar aqui. Em relação à questão da sua pergunta, Josimar, um dos grandes fatores, além da mentalidade, profissionalismo e tal, tem a questão financeira, que, por exemplo, o Santa Cruz está nessa que você falou, João, que é a questão de dizer, olha, a gente está precisando de alguma empresa aqui para poder botar dinheiro para a gente zerar a nossa dívida. Né? E aí começar um trabalho, ter um alicerce aí para começar a trabalhar. E eu quero me lembrar o seguinte, que a gente falou de nome, o Atlético Paranaense está na lista de SAF, tá não, né? Não. Mas o Atlético Paranaense passou por mudanças agora. Com a nomenclatura do time, a marca do time, o padrão do time, ou seja, uma parceria com a empresa. Eu não sei qual é o modelo, confesso que eu não sei qual é o modelo de trabalho do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense, que era um clube que nos anos 80... Por exemplo, o Coritiba foi campeão brasileiro em 85. O Atlético Paranaense era o segundo time de Paraná. Hoje, eu coloco o Atlético Paranaense num patamar de um Corinthians. Né? Tá acima do Vasco, por exemplo. Sim. Né? Veja que crescimento de profissionalismo, de gestão. Pode falar o que for lá do Petralha. Se você voltar 5, 6 anos, quem era? Quem era? Trabalha 5. Na Libertadores. Ninguém. Hoje é uma força monstruosa. E isso passa muito pelo quesito da constância, né? Na estabilidade. Que é o que eu coloquei aqui, né? Assim, exatamente, é crucial. E aí, Marcelo, tem o caso do Fortaleza que você trouxe aí. Vamos ver o quão sustentável isso também vai ser no momento de instabilidade quando a primeira crise vier, né? Quando a primeira crise vier. Até agora não veio. Entendeu? Até assim, ano passado o Fortaleza fechou o primeiro turno na lanterna do Campeonato Brasileiro. Foi numa decisão que não é comum no mercado brasileiro de sustentar comando técnico, visando mudar o rumo das coisas. Deu certo. Se classificou mais uma vez para a Libertadores. Então, assim, a gente pode até, para ser justo, de fato já foi testado o modelo num momento de instabilidade, mas não sei se ainda é suficiente para o longo prazo, mas já mostra que de fato tem uma mudança de mentalidade, como foi o Atlético Paranaense lá atrás, quando decidiu fazer um movimento de investimento mudando o futuro. Eu fui lá atrás, em 85, quando o Coritiba foi campeão, e o Atlético também era um time, era o segundo time do Paraná. Eu vou lembrar outro detalhe. Em 95, o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro foi Central, de Caruaru, Mogi Mirim, Atlético Paranaense e Coritiba. Subiram os dois, porque eles fizeram um empate. Os dois times jogaram, cada um venceu um e se viraram com os outros. Ou empataram os dois, eu acho, não lembro. E desde então o Atlético Paranaense não caiu mais, cara. O Coritiba já caiu, voltou, mas o Atlético Paranaense não caiu, só fez crescer. Você vê como são as coisas. Metade da capacidade de memorização que esse rapaz tem. Gestão no futebol, essa é a Opinião Pernambuco, discutindo gestão no futebol. Sou Josimar Paraíba e hoje a gente está recebendo Marcelo Cavalcante, jornalista esportivo, e João Marcelo Barros, coordenador-geral da Base do Esporte, ele que tem mestrado em gestão da indústria do futebol pela Universidade de Liverpool.
A gente faz uma paradinha rápida, já já a gente volta com essa conversa. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TV O Recife. Hoje falando de gestão no futebol, gestão dos clubes de futebol brasileiros. E aí, claro, as comparações todas com os modelos que estamos tentando implantar no futebol brasileiro e nos que estão implantados lá fora, né? Que são as referências, que às vezes a gente traz essas referências ou não, se perde nessas referências na tentativa de trazer. Mas vamos lá. Estou recebendo aqui Marcelo Cavalcante, jornalista esportivo, e João Marcelo Barros, coordenador-geral da base do Esporte Clube do Recife. Senhores, o primeiro bloco já foi, chegamos no segundo. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam que o futebol brasileiro vai dar esse up, vai dar esse pulo, ele vai se aproximar de alguma maneira, esse modelo de gestão do futebol brasileiro, da gestão mais profissionalizada, mais qualificada, com pesquisa, com ciência, com estudo que se vê na Europa, por exemplo. Vocês acham que a gente chega lá? Em quanto tempo a gente chega lá? Se a resposta for positiva, a gente vai ter condição de fazer essa adaptação a essa realidade de fora? Josimar, eu acho que é caminho sem volta, né? E os clubes que partiram na frente com essa prática mais moderna de gestão, você pega, por exemplo, o Flamengo, que há pouco menos de uma década começou um trabalho aí de controle de débito, que é inevitável que se passe por uma turbulência durante o momento, quando você não tem aquele volume de investimento em atleta, em compra de direitos de atleta, enfim, mas que você está ali focado em organizar a casa, vou colocar assim. Pouco tempo depois, o êxito em campo já vem, né? E essas tecnologias que estão aí também modernas, o clube que não utilizar vai ficar muito atrás, né? Muito atrás. E hoje já existem muitas ferramentas aí, coisa que até eu posso colocar que a gente passa a aplicar já aqui também no futebol pernambucano. O departamento de base do esporte, por exemplo, conta com softwares de análise estatística de dado. Nós temos hoje posições para cientista de dados em aberto no clube de futebol, aqui no esporte. Coisa que talvez não fosse pensado há pouco tempo atrás. Sim. Mas se você não acompanha isso aí, você está fora, né? Como que você consegue, por exemplo, recrutar melhor do que um outro clube? Como é que você consegue recrutar de uma forma inteligente, dentro das suas capacidades financeiras? Então, imagina quão valioso seria essa pesquisa, esse acompanhamento quase científico, de você, através de dados, através de pesquisa, usando a ferramenta correta, comprando a ferramenta correta e aplicando. Você tem, por exemplo, a estatística de desempenho dos jogadores todos da Série A. Então, você sabe que tal jogador conseguiu correr durante o campeonato tantos quilômetros, ou ele consegue desempenhar tal velocidade, ou ele consegue ter um desempenho X que faz com que o cara se diferencie, independente da qualidade do futebol, que aí entra o talento humano que vai avaliar o cara. Mas quanto mais você deixa essa avaliação fora da paixão, fora do desejo, fora da subjetividade, da subjetividade, melhor, né? Não, com certeza. E assim, o nível de análise estatística que tem hoje à disposição dos clubes é um negócio brutal. Assim, você fala em velocidade, é muito mais do que isso. Tem muito mais itens aí. Muito mais. Velocidade para mudança de direção, percentual do jogo que se joga correndo para direção tal ou direção tal. Meu joelho já está doendo, só alguém ouviu. Não, assim, é esse nível. Então, quando você vai traçar um plano de jogo, de acordo com o direcionamento técnico ali do treinador, você pode procurar um perfil de atleta que faça especificamente. Eu quero um ponta esquerda que tenha capacidade de driblar puxando a bola para o pé direito e que tenha uma conversão de finalização a tantos metros da barra de tantos %. Então, assim, você define exatamente o que você quer fazer. E o clube que não utiliza desse tipo de ferramenta hoje não vai sobreviver. O clube que ainda pratica, que contrata jogador baseado na oferta que empresários fazem, né? De bater na porta e dizer, tem um atleta tal aqui. Não, traz.
esse atleta, para chegar numa oferta assim, não, é porque não é o ideal para aquilo que o clube precisa, né? Então, o nível de tecnologia aplicada no esporte hoje é impressionante. E eu falo até aqui, tá? Tô falando isso do Esporte Clube do Recife. Tive a experiência de poder ver muita coisa lá fora e me surpreendi muito com o que a gente tem hoje aqui também, já no esporte. Eu queria só pontuar uma coisa assim, em relação a esse quando o João fala assim que é um caminho sem volta, e realmente, quem não se modernizar, quem não se atualizar, quem não se profissionalizar na questão de gestão do futebol, vai cair fora, vai fechar as portas ou vai ficar minúsculo. O que eu só discordo um pouco desse ponto de vista em relação à sua pergunta, que é a questão do futebol brasileiro atingir o futebol internacional, é porque, infelizmente, esse ponto de vista seu, esse olhar seu para a importância da modernização do futebol, ela é uma coisa muito isolada para clubes. O que eu quero dizer com isso? A sua preocupação... E você não está errado, não. Você está certo, tá? Não é como o futebol do geral. O futebol brasileiro, ele não tem... o futebol brasileiro é assim. Não existe no futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje vamos ajudar fulano, a ciclano, ou pega aquele ali, tira ele da jogada. É assim, infelizmente. É uma cultura brasileira de trazer isso. Ou seja... Vou fazer uma comparação até meio pobre, talvez. Hoje, no futebol brasileiro, todos os clubes entram em dias de jogos daquela forma chata, que eu acho até, inclusive. Que entra dois lados, com a bolinha. Ninguém faz mais ninguém na entrada, não, que eu achava o máximo na época dos anos 80 e anos 90. Hoje em dia entra todo mundo feito futebol europeu, né? Aí a gente já sabe que é assim. Fazendo um paralelo com gestão, com o empresariado do futebol, com a organização do futebol brasileiro em si, a gente não sabe. O Inter é assim, o São Paulo é assim, em Pernambuco tem o Sport e os clubes Náutico Santa Cruz. E o Sport, na mentalidade da rivalidade, Santa Cruz e Náutico que se vire. E não deveria ser assim. Eu estou falando como jornalista, evidentemente, né? Porque eu queria, e quero, e dependo, deixar bem claro aqui, eu tenho meu time é Esporte Clube do Recife, mas eu quero que os três cresçam. Porque se o Sport só subir, a gente tá ferrado, pô. Isso torcedor, que é, né? Infelizmente. Eu, como torcedor, obviamente, tinha essa mesma visão. Pois como torcedor ali da arquibancada é isso. Mas depois, quando você tá dentro... Pro outro lado da bancada, você lamenta, assim, eu lamento demais a situação de Náutico e Santa Cruz. Hoje, por exemplo, Santa Cruz não participou do Campeonato Pernambucano Sub-13. João, isso vou dar um exemplo bem rasteiro. Eu já lancei projetos de trabalho de rede social, de podcast, já lancei projeto, rapaz, a gente vai lançar segunda-feira o projeto. Aí quando é no sábado, o Náutico é eliminado do Campeonato Brasileiro da Série B. Aí eu, caramba, velho, como é que eu vou lançar o projeto, né? Vamos lançar um projeto que vai ser com Santa Cruz, não sei o quê, é eliminado da Série D. Não tem mais jogo. Não tem mais. A gente tá em que mesmo? A gente tá em setembro. Não tem mais jogo de Santa Cruz e Náutico. Como é que a gente vai querer? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Aí o torcedor, como você colocou aí agora, do esporte, é isso mesmo, então, mas pro futebol de Pernambuco é horrível. É horrível. Eu vou levantar uma questão que a pergunta é do ponto de vista nacional. De novo, aquele passo atrás para olhar o panorama e tentar ter uma visão mais abrangente sobre a situação. Mas é claro que ela se aplica ao nosso futebol estadual aqui, dos três grandes clubes e tal. Como é que a gente faz para melhorar a gestão do futebol quando a gente não cobra a qualificação através de cursos? A gente não cobra, a gente não tem esse hábito. É uma coisa ainda nova. Quando a gente não procura se espelhar diretamente no que é feito lá fora. Sim. É tudo isso que você está falando, mas vamos lá. Quando os nossos treinadores não dão exemplos de serem bons gestores, com todas as ferramentas de gestão que eles podem ter e a capacidade de um bom gestor precisa ter. A gente ainda também não tem essa tradição. Quando um dirigente se compromete financeiramente com 10 vezes a capacidade financeira que ele tem. Quando a imprensa tem total liberdade de sentar o malho em quem achar que deve e crucificar o cara. Perdeu 4, perdeu 3, está fora. Treinador que perdeu 3 está fora. Isso é uma cultura. Tudo isso faz parte desse pacote Brasil, de futebol brasileiro. Então, se vocês tivessem condição de escolher 3 coisas, eu quero mudar 3 coisas aqui de cara para começar a criar um panorama diferente. O que é que seria?
Eu gosto muito de usar o termo futebol década de 90, né? E essa sua descrição aí é de ponta a ponta aí, futebol década de 90. Mas que, infelizmente, ainda se pratica muitos desses pontos aí, Josimar. Eu acho que o principal é respeito orçamentário. Eu acho que o principal ponto para se mudar a realidade de um clube é respeito orçamentário. Você tem que partir de que a receita é o seu limitador. É até onde você pode ir, né? Em todos os aspectos. Então, se você vai comprometer 100, 110, 120% da sua receita para pagamento de salário de atleta, principalmente, você não vai conseguir atingir seus resultados, porque você não vai conseguir pagar a conta, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é investimento em infraestrutura. A infraestrutura dos clubes como um todo no Brasil é precária. Então, isso porque, historicamente, sempre teve um comprometimento de receita num percentual muito além do saudável para investimento direto no futebol, né? Você então, não tem uma coisa como, tipo, no estatuto, ou não sei se é no estatuto, se o lugar seria isso, mas uma definição anterior que dissesse que, uma alocação, se entra né? X, vai ser alocado tantos por cento na base, ou em estrutura, em centro de treinamento, que não necessariamente na compra de jogador. Não, exatamente. Não é prática, né? Seria no estatuto, uma forma de você blindar, dar aquela continuidade que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Dar uma perenidade para que mudança de gestão não trouxesse uma mentalidade totalmente nova, uma mudança brusca de estratégia. Seria uma forma de você determinar essa estratégia, internalizar essa estratégia, institucionalizar a estratégia, mas isso não é praticado, né? Então vai muito de gestão para gestão. Eu acho que o ponto principal seria esse aí, tá? Eu acho que é a saída do futebol. Aí a gente pode entrar para falar, assim, eu enxergo 2 pontos muito simples para mudança de patamar. Porque, assim, com o porte de torcida que você tem, você vai precificar ali o quanto que você vai conseguir gerar de receita comercial, normalmente, né? Também vai estar muito associado ao que você vai conseguir gerar de receita de match day, que a gente chama, né? Que é bilheteria, vendas ali em dia de jogo. Mas só te colocando um tempero na tua conversa, que é o seguinte: se parte do meu faturamento, da minha renda, do que eu consigo botar de dinheiro dentro do clube é alocado com a base, com a infraestrutura, com centro de treinamento, com criação de dependências que às vezes nem tenho ainda, ou estruturas que eu ainda vou montar e construir, eu não vou poder usar na compra dos jogadores, no resultado. Para o torcedor, isso pode pegar porque não se tem paciência para esperar esse resultado, e aí vem pressão. Aí veja como a estrutura é muito maior. A mudança precisa ser muito maior e a mentalidade tem que ser maior ainda com relação a isso, porque você não pode também exigir a mudança de uma diretoria inteira, porque ela não está mostrando o resultado dentro de campo quando o clube está estruturado, quando o clube está bem montado, quando você tem uma referência regional, as instalações do clube, tudo isso. Tem esse caso do Flamengo, por exemplo, é interessante porque o presidente, que acredito eu, começou esse movimento de responsabilidade financeira lá atrás, foi Eduardo Bandeira de Mello. Ele não teve a oportunidade de levantar troféu como os sucessores tiveram, né? Mas eu acho que o papel dele foi fundamental nesse caso aí, né? Nessa mudança de mentalidade. Soube sanear o clube bem direitinho. Foi quem exatamente. Se a gente voltar ao Flamengo aí, quanto tempo? 6, 7 anos? 10 anos. Volta 10 anos aí. Estava lá embaixo, era o que mais devia no Brasil. E virou o jogo, né? Virou o jogo. E um clube com a torcida que tem, né? A maior torcida do Brasil, né? Vocês estão falando aí, eu me lembrei aqui, por exemplo, o Cruzeiro, que é uma SAF. Tem Ronaldo assumiu o clube e tal. O maior feito do Cruzeiro até agora foi tirar o time da Série B para ir para a Série A, que é o habitat do Cruzeiro, né? Pela história do Cruzeiro, o habitat do Cruzeiro é a Série A. O máximo até agora foi isso. Mas existe aquela coisa por fora, assim, que é o saneamento do clube. Ele até encontrou um probleminha, que foi a questão do renovação de contrato do Fábio, o goleiro. Ele teve que tirar Fábio, porque é um salário muito alto. Ele organizou o clube, mas o torcedor não quer saber disso. E o torcedor já questiona ele hoje, né, Marcelo? Pois é. A torcida não quer saber disso. Eu quero que ele ganhe. Quero ser campeão sempre. Quero ser campeão sempre. E é isso que eu estou querendo que tenha cuidado com essa questão de SAF. Porque quando bota SAF, pronto, vai ganhar todos os campeonatos que vai disputar. E não é assim, porque a gente tem inúmeros casos de clubes que contrataram grandes jogadores e o time não jogou. Estavam falando aí do Flamengo, me lembrei muito
dos anos 90 foi Sávio, Romário e Edmundo. A contratação dos 3 para o Flamengo foi um negócio que só falava disso. E o Flamengo nem era empresa desse jeito, esse futebol de empresa e tal. Contrataram os três, só falaram, não foi um fiasco. Quem foi o campeão foi o Fluminense. Não, eu não digo nem isso aí não, Marcelo. Imagine só que chega um investidor que consegue quitar os débitos de um clube ali e aparentemente seja a salvação naquele momento, mas ele tem um interesse por trás, que sempre tem. O interesse dele, por exemplo, possa ser o desenvolvimento de atleta para levar para um outro clube europeu que também é investido por ele. Vamos colocar aqui. E que, por causa disso, ele decida cessar com a operação de futebol profissional do clube. Ora, ele comprou a participação societária integral ou não lá da empresa e ele tem esse interesse, ele vai fazer. E aí? Né? O que está por trás? Então, assim, a gente fala muito, novamente, na SAF como uma saída, mas qual que é a estratégia? Quais são os interesses? Porque há uma diferença entre gerir o clube, sanear, como você colocou, mas maravilha, o clube está com dinheiro, está maravilhoso. Mas contratação do treinador, um pênalti que foi dado e o jogador perdeu, um gol debaixo da trave que o atacante não fez, o goleiro que levou um frango. Isso aí fica fora da questão de gestão, né? Isso é a questão do futebol. Estava lembrando, outro dia, estava vendo a rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, mas o Figueirense escapou de ficar sem série por pouco. E o Figueirense, estou citando o Figueirense, que o Figueirense, outro dia o time era modelo de empresa. Exatamente. Vê como são as coisas. Foi SA, né? Foi um dos pioneiros aí. Foi um dos primeiros. Até um imbróglio que se envolveram, enfim, e tá aí a história, tá aí o resultado para contar. A discussão é interessante de que nem sempre vai funcionar a SA. Se for falar dentro de campo, nem sempre. Não é certeza. É isso que eu quero colocar. Nem sei. Eu não vou falar em... Lembra, rapidamente. Nos anos 90 aqui no Santa Cruz, não foi SA, mas foi uma parceria. Quando o Santa Cruz anunciou a parceria com a Parmalat. E a Parmalat estava com o Palmeiras ganhando tudo. Rapaz, o que foi torcedor? E o Santa Cruz trouxe logo Almandóis e Mancuso, que foram os zagueiros. Rapaz... Só se falava nisso aqui em Recife e o Santa Cruz não ganhou. Eu queria lembrar também que dos atuais 5 últimos do Campeonato Brasileiro da Série A, 3 são SAF, né? Curitiba, Vasco e Bahia. Então, tem esse ponto também, né? Mas, João, aí eu faço a pergunta inversa. E o Botafogo? Eu não vou falar em quantidade de pontos, porque tá mudando o tempo todo. Quando o cara estiver ouvindo isso aqui... Mas é uma surpresa, é uma grande surpresa. Inclusive no YouTube, pode estar vendo essa nossa conversa, participando, acompanhando essa nossa conversa, num momento que a pontuação do Botafogo não está de hoje. Mas disparado no Campeonato Brasileiro, é uma SAF. E será que isso já reflete o fato de ser SAF? Sim, eu acho que sim. Consigo enxergar. O clube estava numa situação... Engraçado que o técnico do Botafogo, antes da SAF chegar, era o técnico do Sport, o Anderson. Tinha subido, tirado o time na lama, lá da Série B, conseguiu o acesso como campeão da Série B, fazia uma boa campanha. A empresa chegou e disse, não quero Anderson não, quero fulaninho para ser treinador. E mudou tudo. E se você olhar a rigor, se você olhar assim, o elenco qual é a grande estrela do Botafogo? Qual é o grande craque do Botafogo? Hoje é fácil até dizer, tem fulaninho ali, tá jogando bola, o Lucas Perry e tal. Mas antes da bola rolar, do time encaixar, não tinha isso agora. Porque a gente pode colocar a SAF como um fator importante? Porque ele te dá tranquilidade para se trabalhar. Né? Dá tranquilidade. O Botafogo não é um time de massa, é um time que tem torcida. Não vou, né? Se o Botafogo estiver ouvindo aí, pode até ficar chateado. Mas ela não tem uma torcida como é a torcida tão grande quanto a do Flamengo, por exemplo. Então eles se encaixaram. Foi um time que conseguiu mostrar um futebol competitivo com as peças que tem. E você tem uma SAF, uma empresa com dinheiro para pagar em dia. Isso dá um oxigênio danado para jogar tudo. A gente está associando o termo SAF à abundância financeira, né? Que nem sempre é o caso, né? Mas no caso de ter o capital, tudo bem. Eu acho que o sucesso do Botafogo, e aí eu ia até falar esse ponto, são 2 pilares que eu acredito que podem transformar o resultado a médio prazo para um clube. Eu acho que é recrutamento de profissionais, de staff em geral, mas principalmente de atleta, que é de onde vem o resultado imediato, né, direto, e base, porque vai estruturar o longo prazo para o clube. E eu acho que o Botafogo vem liderando aí o Campeonato Brasileiro em termos de pontos
por causa de um recrutamento bem executado, né? E tem que ser inteligente. Não adianta, eu preciso contratar um goleiro. Tá? Qual é o melhor goleiro que tem no Brasil? Já, sei lá, é Bento do Atlético Paranaense. Tá, vai lá no Atlético Paranaense para ver quanto é que ele vai cobrar. Então, assim, o melhor, talvez financeiramente, o melhor dentro de campo não necessariamente vai ser aquele que se adequa à sua realidade. Sim, né? Então, sim. Como recrutar o melhor dentro da sua realidade financeira com uma perspectiva de desenvolvimento e de crescimento para que você possa vencer dentro de campo. E o receio de que a SAF não funcione, porque não é necessariamente rios de dinheiro, não é necessariamente sucesso, não é necessariamente um monte de coisa quando a SAF chega. Esse receio, essa preocupação eu tenho com Santa Cruz. Pois é. Porque é terra arrasada. É terra o que arrasada. vier está valendo. Não, eu ia colocar mais ou menos isso que você falou. O Santa Cruz está numa situação tão negativa que se o cara chegar aqui com dinheiro para dizer zero, só tem zero agora. Era negativo, agora é zero. Tá ótimo, vai, venha. Né? Você não tem dinheiro nem para contratar ninguém, mas tá zerada. Tá ótimo. Né? Eu acabei perdendo o fio quando a gente colocou o Santa Cruz agora. Deixa eu colocar outro ponto, então. Será que é reflexo da falta de gestão ou dos desequilíbrios de gestão, da má gestão do futebol brasileiro? Quando a gente para pensar, e aí vai lá, vamos lá. Resultados em forma de grandes estrelas e grandes jogadores. Se a gente voltar 15 anos, a gente vai ver um clássico entre Inter de Milão e Milan. A gente tem os protagonistas, 2 jogadores brasileiros. Se a gente for Barcelona e Real Madrid, a gente vai ter os protagonistas da partida, jogadores brasileiros. A gente não tem mais isso. A gente não vê mais isso. É claro que o Brasil ainda produz muitos grandes, bons jogadores. Mas esse resultado não é o mesmo lá fora. Eu não consigo enxergar assim, me corrijam se eu estiver errado. Não, é verdade. Eu tô nessa também. Talvez não seja a questão de gestão, não vejo dessa forma. Mas eu vejo como você colocou, a questão de não ter... Sob o seguinte ponto de vista, a gente tem possibilidade, a gente não tem mais possibilidade de ver grandes jogadores aqui quando eles despontam, sendo jogadores brasileiros dos clubes brasileiros. Difícil. Por causa nesse vão-se embora logo. Por exemplo, logo. Certamente o torcedor no Brasil, quando viu a última escalação da seleção brasileira, com Ramon e Fernando Diniz, convocando o jogador que foi do Sport, deu um branco agora, Adrielson? Não, o atacante. Adrielson, Joelton. Quando convocou o Joelton, certamente o pessoal falou, quem é esse? Exatamente. Né? Foi revelado pelo Sport. Quem é que lembra aqui de, por exemplo, Davi Luiz jogando no futebol baiano? Ninguém lembra. Marcelo, lateral esquerdo, tá lembrando agora que o Marcelo voltou, né? Mas naquela época lá, que o Marcelo jogando na seleção, no Fluminense. Thiago, os caras estavam começando e ir embora. Né? É difícil segurar. Eu acho que o último caso raro, e foi uma raridade, foi Neymar, por exemplo. Porque Neymar era um dos maiores jogadores, o maior jogador do futebol brasileiro dessa geração. E ficou quanto tempo no Santos? Ficou um tempão. Eu acho que isso aí passa pelo acesso à informação, pela abundância de dados estatísticos que você tem de atleta, até em futebol de base, que dá a segurança de um clube lá fora em contratar um menino que talvez não tenha tido a exposição, que antes era necessário ele se provar, aparecer na TV, para você poder ter a confiança, né? Você mandava scout, vinha aqui, vai lá, acompanha o jogador tal, ele tem... Agora, eu concordo com o Josimar e acho que vale até um outro programa, estou me escalando aí, viu, pessoal da produção, que é o seguinte, eu acho... E eu às vezes fico com um papo de velho, sabe assim? Porque eu sou de 74, pessoal, Santa Cruz. Quando o Brasil foi terceiro lugar daquela Copa e veio ganhar uma Copa do Mundo 20 anos depois, em 94, eu acho que a gente se perdeu, sabe? O 7-1, naquele fatídico 7-1, era uma oportunidade que o futebol brasileiro dizia assim, peraí, vamos respirar um pouquinho aqui. Tragédias servem para isso. Vamos organizar a casa. Mas não. Sabe, meter as caras aí e acaba não tendo um planejamento de uma formação de uma geração. Marcelo, a nossa geração também. Aí vamos lá. 2 minutos só vence clube, não vence pela seleção. 2 minutos para acabar, um retrospecto rápido da visão do futebol brasileiro lá fora. Dessa época que você falou para cá, não com nenhum título mundial. Nenhum título mundial. Isso enfraquece nossa visão. Aí você tem grandes jogadores como Robinho envolvido, condenado. Já era para ser preso, né? Já era para ser preso. Estupro. Aí você tem Daniel Alves envolvido num outro rolo pesado. Teve lá, Cuca aqui na seleção. Cuca também teve esse caso aí. Aí você tem o próprio presidente da CBF
afastado também por assédio sexual, gente, pelo amor de Deus. É. Isso diz muito sobre nossa cultura e sobre como é gerido o futebol brasileiro também. Essa conversa que você está falando aí passa. Eu ainda não falei da seleção feminina, que também não dá resultado. Tá aparecendo agora e não deu resultado. Isso passa até, inclusive, por aquilo que a gente estava falando aqui agora, a identidade do futebol brasileiro para uma evolução, para um novo momento. Veja os pontos que você colocou. É essa identidade que a gente está passando para o mundo. E é muito triste isso, sabe? A gente não tem. E eu vou voltar a trazer para o nosso mundinho aqui, que ainda é pior. A gente tem dirigentes que ainda dizem que o futebol pernambucano é maravilhoso, está ótimo. Para, né? É um mundo paralelo. É 1984 o filme, o livro? Pelo amor de Deus. Não dá mais tempo da gente retomar esse ponto, mas só amarrando essa conversa, que é uma outro programa, estou escalado, hein? Que começaria o próximo programa, era a idolatria ao treinador estrangeiro. Rapaz, eu acho que é polêmica. Eu não colocaria como idolatria, não. Ainda é polêmica isso aí. Estou escalando aqui 3 programas aqui, hein? Produção. É interessante. A gente vê esse movimento contrário lá fora, tá? O brasileiro ele ainda é muito exaltado no futebol europeu. Você assiste o campeonato inglês, clube que tem um jogador brasileiro, você vai ver a quantidade de bandeira do Brasil. Então, o Brasil ainda é muito respeitado no mundo do futebol. O jogador brasileiro ainda é. Gestão no futebol foi o tema do Opinião Pernambuco de hoje, transmitido pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, que hoje trouxe Marcelo Cavalcante, jornalista esportivo, e João Marcelo Barros, coordenador geral da base do esporte, Clube do Recife. Deixa eu achar aqui a ficha técnica para encerrar o programa, que o horário da gente já acabou. Estiveram comigo no programa de hoje Ana Clara Reis, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Alexandre Silva. Não esqueci de você não, meu amigo. Daniel Mosca, Juarez Joara e João Francisco Juca. Amanhã tem mais Opinião Pernambuco. Fiquem todos com Deus e uma boa noite.